Olá, tudo bem? Eu sou o professor Luan César Ferreira Simões, do curso de Fisioterapia do Instituto de Saúde e Biotecnologia na Universidade Federal do Amazonas, e hoje estou aqui para dar continuidade ao nosso projeto de enfrentamento à Covid, com as recomendações para a atuação do fisioterapeuta respiratório, mas hoje, na nossa quinta parte do projeto, nós vamos falar um pouco sobre o papel do fisioterapeuta frente à Covid. E por que é importante falar sobre isso? Bem, fisioterapia está na mídia. A gente tem ouvido falar de profissionais de saúde, de modo geral, e também do papel do fisioterapeuta em vários meios de comunicação. Né? Eu coloquei aqui dois exemplos de matérias que foram lançadas, né, sobre o papel do fisioterapeuta, sobre o trabalho do fisioterapeuta, destacando em ambos os casos a importância desse profissional no tanto na prevenção, certo, das complicações decorrentes da Covid-19, como também no tratamento de modo geral desses pacientes, na lida direta desses pacientes, na assistência direta a esses pacientes. Então, o que a gente tem visto, na verdade, é um aumento dessa visibilidade, e isso tem mostrado um certo protagonismo da fisioterapia, e aqui com destaque para a fisioterapia respiratória, fisioterapia em terapia intensiva também. E é importante falar um pouco sobre isso, que é o objeto central do nosso projeto. A fisioterapia, de modo geral, ela foi inserida dentro do hospital e dentro da terapia intensiva também. No caso hospital, eu falo de enfermaria e também estou falando da terapia intensiva em si. A partir da década de 70, foi quando começou-se a ter inserção desse profissional, não de modo contínuo, mas aí foi sendo realizado aos poucos essa inserção, e o trabalho do fisioterapeuta nesse setor, nesse serviço, e eu falo do hospitalar de modo geral, foi se destacando cada vez mais, foi crescendo cada vez mais, a ponto da gente poder hoje ter o fisioterapeuta sendo lembrado pelo seu trabalho à frente do tratamento, da assistência, principalmente assistência ventilatória dos nossos pacientes acometidos pelo coronavírus, certo? E é importante destacar que esse papel do fisioterapeuta, ele não é eu não posso ter um destaque isolado. Na verdade, o fisioterapeuta, ele trabalha em meio a uma equipe multidisciplinar, e é essa equipe que dá o suporte para que, na verdade, todos possam ter o seu destaque, possam crescer e crescer juntos, né? Esse nosso momento de fala hoje, na verdade, ele vai sair um pouco só da respiratória. A ideia é que a gente possa trabalhar em 3 cenários distintos: o cenário de atenção primária à saúde, o cenário ambulatorial, do atendimento mais de consultório, de clínica, e o hospitalar é um outro cenário que a gente já tem abordado um pouco com mais ênfase no nosso projeto de Covid aqui, e que hoje eu vou diminuir um pouco para a gente poder mostrar um pouco o que nós estamos fazendo ou como está sendo o nosso papel em outros cenários de prática da fisioterapia, certo? Então, quando eu falo em atenção primária à saúde, quando eu penso em atenção primária à saúde, eu penso na conscientização. Eu penso, principalmente quando eu estou pensando em pandemia, numa pandemia como a do coronavírus, é importante que a gente leve em consideração a conscientização dessas pessoas, dos nossos pacientes, ou dos usuários, né, melhor dizendo, dos serviços de saúde. E para chegar e para alcançar essa conscientização, é preciso ter um processo sistematizado, organizado, no qual a gente dá o nome de educação em saúde, ou educação para a saúde, desculpa, no qual nós é possibilitado ao profissional alcançar um pouco de maneira mais assertiva a situação do paciente, a situação do usuário daquele serviço de saúde, e então a gente conseguir realizar de fato uma transformação. Eu acredito que a gente tem aqui conscientizar um sujeito, um indivíduo, não é um meio fácil. É preciso um trabalho, é preciso uma continuidade. E quando a gente fala de pandemia, fala da situação pela qual nós estamos passando nesse momento, a gente termina chegando a um paradoxo, né? Nós temos uma importância dessa conscientização, e essa conscientização ela demanda tempo.
Mas nós temos, por outro lado, e aí o paradoxo que eu estou querendo me referir, nós temos uma situação de pandemia onde espera-se resultado para ontem, resultados imediatos, resultados agudos, porque é uma crise, e é uma crise aguda, com implicações agudas, importantes, né? Então, se, por exemplo, a população não está conscientizada com relação às precauções, ou o seu papel como cidadão, a gente termina aqui mais ou menos 10 ou 15 dias dali, daquele ponto, daquele momento, a gente vai ter uma série de pessoas que podem estar infectadas pelo vírus e transmitindo, né, já que o vírus ele tem uma alta transmissibilidade. Então é muitíssimo importante o papel de conscientização, não só do fisioterapeuta, é claro, mas de todos os profissionais de saúde alinhados e como é que eu posso dizer, com posicionamento enérgico para poder chegar a essa população e poder transmitir, de fato, compartilhar as informações e tentar gerar um pouco de consciência acerca do momento que nós estamos passando. Então, de modo geral, o fisioterapeuta e o profissional de saúde ele vai trabalhar em cima de precauções. O que é que essa pessoa ela precisa saber para que a gente diminua essa transmissibilidade do vírus? Como é que a gente pode trabalhar com essas pessoas? E aí a gente tem inúmeras vertentes, né? Eu, enquanto, por exemplo, profissional, fisioterapeuta do serviço de saúde na atenção primária, vou trabalhar explicando um pouco sobre, com relação à etiqueta da tosse, o uso de máscaras, a lavagem das mãos, a limpeza dessas mãos. Se eu não tenho o álcool gel, né, a 70%, eu posso lavar com água e sabão, não tem problema com relação a isso. Manter-se, a importância de falar sobre a hidratação, uma boa alimentação, salienta-se com relação também à atividade física. O mais importante é a gente manter o indivíduo funcional. O que significa dizer isso? Bem, a gente está com restrição de mobilidade, a gente não está podendo se locomover para qualquer lugar, a gente não pode ir à academia, tem lugares que a gente não pode ir ao parque, não é indicado, né? E aí, o que é que a gente pode fazer para manter-se ativo, manter-se funcional? Bem, atividades dentro de casa, atividades laborais, atividades cotidianas, né? São atividades que podem exigir do físico, depende da intensidade, depende do sujeito que esteja realizando essa atividade. Aquilo ali pode sim representar uma espécie de exercício, né? Desde que seja repetitivo, tenha um ritmo, uma intensidade. Então a gente tem que estimular esse tipo de situação no nosso paciente, no nosso usuário, na pessoa, no cidadão que esteja ali no nosso serviço. Além disso, falar um pouco sobre as pausas do trabalho. Então, como muita gente está trabalhando remotamente, o trabalho do domicílio, é importante trabalhar essa questão ergonômica também desse indivíduo. Fazer algumas orientações com relação a isso, até para que ele não adoeça, né? Já que o serviço está saturado, serviços de saúde estão saturados ou focados no atendimento com prioridade para a Covid-19, é importante que a gente também leve em consideração as doenças ocupacionais, né, esse novo formato de trabalho que a gente está executando nesse período de pandemia. Falar sobre isolamento social, isso é o mínimo, né, o mais básico possível, a importância disso aqui para a gente diminuir essa disseminação da Covid, do coronavírus, manter os hábitos saudáveis de modo geral, principalmente com relação ao sono, né? Então, esse é um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração, já que o indivíduo que dorme mal, ele tem uma má qualidade de vida também, o que vai impactar nas suas atividades no seu dia a dia, certo? Então, além disso, dessas precauções, dessas informações, orientações, é importante também que a gente explique para essa pessoa para onde ela vai ir, onde ela deverá se dirigir, caso ela tenha os primeiros sinais ou sintomas que possam ser suspeitos de Covid-19. Então, ela vai para onde? Para a unidade básica de referência ou ela vai diretamente para o hospital? Então, a gente tem alguns pontos, como, por exemplo, se o indivíduo está com coriza, pode ser muita coisa. Pode ser uma simples alergia, pode ser uma infecção do trato respiratório superior que não tem a ver com Covid-19. Então, esse indivíduo até então, o recomendado é que fique em casa. Se isso evoluir para febre, por exemplo, fica-se em casa, mas fica-se em alerta. Para quê? Para poder identificar se um outro sintoma possa vir a aparecer, como, por exemplo, tosse. Então, se o indivíduo está com coriza, está apresentando febre, e agora começou a apresentar um sintoma respiratório como tosse, isso aqui já é um ponto para ele poder começar a procurar agora um serviço de saúde. Aí seria aquela unidade básica de saúde, que todos os municípios já estão sinalizando qual é a unidade básica que essa pessoa deve procurar,
caso ela apresente os sinais e sintomas. E aí, com a evolução do quadro, já apresentando um quadro de espineia, com dificuldade para respirar, é importante que essa pessoa ela procure uma unidade de pronto atendimento, se for numa cidade maior, e se for numa cidade menor, um outro centro de atenção. Às vezes, cidades muito pequenas, elas não têm UPA e nem têm um hospital, né? Então, a unidade de referência sempre vai ser a UBS, que inclusive é importante salientar que a UBS é a porta de entrada do serviço de saúde. Então, a UBS continua sendo a porta de entrada, inclusive para a Covid-19. Não é recomendado que esse indivíduo procure diretamente um hospital, caso os sintomas não sejam muito graves, certo? O ideal é que essa pessoa procure um UBS e lá ele vai ter os encaminhamentos necessários para poder ter a assistência e o tratamento adequado. Bem, eu contei com o apoio de alguns colegas para poder me ajudar hoje. E aqui eu estou com um colega de Caruaru, Pernambuco, o Leandro Lima. E ele mandou um recado aqui para a gente, falou um pouquinho da sua experiência, principalmente com relação à questão de educação e saúde. Então a gente vai ouvir um pouquinho agora o Leandro. Olá pessoas, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Leandro, sou fisioterapeuta. Atualmente moro na cidade de Caruaru, agreste de Pernambuco. Eu fui convidado para a gente poder falar rapidamente aqui sobre o meu papel, né, como fisioterapeuta nesse processo de enfrentamento em relação ao coronavírus. Hoje, né, eu estou alocado no Centro de Educação e Saúde, né, nas barreiras sanitárias. As barreiras sanitárias elas estão localizadas de acordo com o mapa local de calor, né, onde identifica, né, o maior número de pessoas que não estão respeitando esse distanciamento social nesse momento, que é uma grande recomendação, né, para a gente poder enfrentar o Covid-19. E aí essas barreiras estão lá no papel educativo, né, então nós estamos fazendo abordagem de veículos, né, levando essas recomendações, levando a situação atual também da cidade. Né? E aí muitas pessoas, às vezes não é fácil fazer esse processo educativo, porque muitas pessoas entendem que aquelas barreiras, né, que aquele nosso papel está ali como um papel fiscalizador. Então muitas pessoas não estão usando as recomendações básicas, né, como a higienização das mãos, o uso da máscara, né, até mesmo são pequenas coisas, higienização de volante, né, coisas que a gente compra no mercado. Então muitas pessoas interpretam aquilo que a gente está ali para repreender, para fiscalizar, e não é esse o papel. Então, assim, quando vê a gente, aí chega lá e coloca máscara, sabe, e mostra, sabe, como se estivesse querendo nos provar que eles estão seguindo as recomendações, mas a gente identifica que ainda falta um pouco, né, desse papel de conscientização. A gente se depara, por exemplo, né, com tantas informações, com tantas recomendações nos meios de comunicação, mas ainda assim, algumas pessoas elas são carentes de algumas informações. A gente se depara com pessoas que têm um excesso de informação, assim como a gente também se depara com pessoas que são carentes dessas informações. Então, por isso que é importante, né, nesse momento que a gente está enfrentando, o papel do fisioterapeuta nesse processo de enfrentamento, né, de conscientizar, de educar, de mostrar a importância que todos nós somos responsáveis nesse processo de saúde, né, para que a gente possa vencer logo e voltar a todas as nossas atividades normais. Então, enquanto fisioterapeuta, para mim tem sido uma honra, né, estar nessas barreiras sanitárias, contribuindo nesse momento, né, principalmente no papel educativo, né, que deveria ser um papel que deve estar fundamentado, né, em todos os níveis de atenção de saúde, né, que deve ser um papel básico, né, para a construção de políticas, né, para a construção. Nós também temos as questões sociais, né, que afetam, né, esse processo também de educação. Muitas pessoas relatam, né, que não tem dinheiro para comprar uma máscara. Então é importante que todos estejam, né, atentos a essas particularidades, né, nesse processo educativo. Então, muito obrigado, né, pelo convite e que todos possam, né, em breve voltarmos ao normal, tá bom? Um abraço. Eu agradeço muito a participação do fisioterapeuta Leandro. E um ponto importante, primeiro, eu sempre falo, Leandro é um exemplo de profissional que está no fronte de batalha, ele está ali à frente. A gente tende a imaginar que o fisioterapeuta que está à frente, na verdade, no fronte, como eu digo, de batalha à Covid-19, é aquele fisioterapeuta que está apenas no ambiente hospitalar, e na verdade não é. Nós temos profissionais como o Leandro, por exemplo, que está nas barreiras sanitárias. E qual é a função dessas barreiras sanitárias? É justamente minimizar ou mitigar essa disseminação do vírus em uma cidade, certo? Então ela tem um papel extremamente importante justamente para poder evitar que mais pessoas elas sejam contaminadas, e daqui a pouco, boa parte das pessoas vão estar lá no hospital, sobrecarregando o sistema hospitalar, sobrecarregando a equipe e
podendo, inclusive, não ter uma assistência adequada, visto que nós temos limitações de leitos, limitações de ventiladores mecânicos e por aí vai. Então é extremamente importante a participação de profissionais nesse tipo de trabalho, como o Leandro tem feito, no interior de Pernambuco. E eu também gostaria de chamar a atenção para um outro perfil de profissional que também está na assistência primária, na atenção primária à saúde, mas que está num outro tipo de serviço. Ele não está exatamente trabalhando no front, vamos assim dizer, trabalhando com a educação em saúde lá na ponta em barreiras sanitárias, mas ele está trabalhando com pessoas que também são da comunidade, que também podem estar com o coronavírus, que também precisam de informação, precisam de educação em saúde de modo geral. E aí eu contei com a participação do José Bruno. José Bruno é fisioterapeuta no interior do Rio Grande do Norte, e aí ele vai falar um pouquinho quais foram as principais modificações e alterações que ele observou no serviço dele, que é o NASF. Vamos dar uma olhadinha no vídeo do José Bruno. Oi pessoal, me chamo José Bruno, sou fisioterapeuta do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, da cidade de São José do Campestre, no Rio Grande do Norte. Estou aqui para falar para vocês brevemente sobre as mudanças que aconteceram no serviço e na minha prática clínica depois da pandemia do Covid-19, na qual estamos vivenciando atualmente. Nesse primeiro momento, por ser um serviço público de saúde, a demanda e procura por atendimentos é muito alta. No NASF estão incluídos atendimentos domiciliares, ambulatoriais e a parte de atendimentos em grupos. E com essa pandemia, algumas mudanças, algumas modificações e adaptações tiveram que ser feitas para a melhoria do serviço e da prestação da assistência. O primeiro ponto que quero abordar para vocês é com relação ao número de atendimentos terem diminuídos e só estão dando continuidade ao tratamento aqueles pacientes que realmente necessitam e não podem ficar sem a prestação de serviço do atendimento fisioterapêutico ou pelo agravamento de sua condição clínica ou funcional de saúde. O segundo ponto, que é bastante importante, é com relação ao uso de EPIs, tanto pelos profissionais fisioterapeutas da unidade, quanto pelo paciente durante toda a prestação da assistência. E o terceiro ponto, e mais crucial, é com relação à parte de educação em saúde, prevenção e promoção de saúde e a parte de orientação para a continuidade do tratamento e exercícios domiciliares. Muito obrigado. Agradeço a participação do fisioterapeuta José Bruno, do interior do Rio Grande do Norte, e o que ele fala é extremamente importante. A gente precisou readequar, foi preciso fazer uma readaptação, uma readequação no serviço. E para que isso é importante? Para que a gente evite a contaminação. E quais são os pacientes que continuam sendo atendidos? São aqueles pacientes que de fato são prioritários, né? O atendimento é prioritário por conta da sua condição de saúde. É aquele paciente que a gente tem que pensar muito bem no caso dele e colocar na balança se eu deixar de fazer o atendimento dele, ele vai complicar, ele vai piorar da sua saúde ou não, ele pode ficar algumas semanas sem atendimento. Então esse tipo de conduta, de modificação é extremamente importante quando a gente pensa no cenário de pandemia como nós estamos enfrentando nesse momento. A gente tem que considerar são os atendimentos ambulatoriais, né? Como a gente vai poder atender o paciente de clínicas, consultórios, enquanto nós estamos numa situação de pandemia como essa. Então, o COFITO, certo? Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, fez uma reedição de uma de suas resoluções, e aí ela recebeu o número de 516 de 2020, e essa resolução ela traz a possibilidade que esses fisioterapeutas que atendem em ambulatório, melhor dizendo, eles passem a ter o seu atendimento, eles têm a possibilidade, a partir de então, de ter atendimentos à distância, remotos, certo? Então, deu-se o nome de teleconsulta, o telemonitoramento e a teleconsultoria, certo? A teleconsulta nada mais é do que, de fato, uma avaliação, a análise da circunstância do paciente,
realizado à distância, enquanto que o telemonitoramento está relacionado ao acompanhamento sistemático desse paciente, também realizado remotamente. E a teleconsultoria geralmente é uma análise técnica, são avaliações técnicas, avaliações de trabalho, certo? De processos de trabalho, que podem ser realizados também pelo fisioterapeuta e pode ser realizado à distância. O que é importante a gente considerar, em todos os cenários onde os atendimentos ou a consulta, enfim, o contato aqui, entre aspas, do fisioterapeuta com o seu paciente, ele acontece à distância. O que é que eu preciso chamar a atenção, na verdade? É que essa resolução, ela coloca esses tipos de condições como sendo temporárias. O que significa dizer que na resolução diz lá, é claro, que na verdade esse tipo de atendimento, essa modalidade, certo? De fisioterapia, ela irá ser permitida enquanto durar a pandemia. Então isso significa dizer que assim, a partir do momento que for declarado pela OMS que nós não estamos mais em pandemia, provavelmente essa resolução ela vai perder a sua finalidade, seu efeito, e então a gente vai voltar a ter os atendimentos presenciais. Então, para falar um pouquinho sobre essas questões relacionadas ao atendimento ambulatorial, eu convidei também alguns colegas para falar um pouco sobre isso. O primeiro deles é o Rafael Almeida, que é da cidade de Natal, e ele vai falar um pouquinho sobre a experiência que ele tem feito, na verdade, os meios que ele tem utilizado para poder atender os pacientes. Oi pessoal, fisioterapeuta Rafael Almeida falando aqui com vocês, a convite do meu amigo Luan Simões. Vim falar um pouquinho sobre a minha realidade, sobre o meu contexto como profissional durante a pandemia. Eu atuo em Natal, no Rio Grande do Norte, atendo em algumas clínicas e também sou professor. Então, além de ter que dar continuidade aos tratamentos, eu também estou tendo que dar continuidade às aulas. Então, estou utilizando muito a ferramenta de contato digital, reuniões virtuais, Skype, WhatsApp, redes sociais no geral, e está sendo muito bacana. Recentemente o COFIT lançou uma resolução onde o profissional pode atender de forma online, através de teleconsultas, teleatendimentos, telemonitoramentos. E tem salvado muita gente, muitos profissionais, muitos pacientes, tem sido muito bacana. Apesar de a gente saber que não é a mesma coisa. A profissão, o atendimento de fisioterapia exige muito essa pegada manual, essa técnica. Com certeza o profissional dessa forma fica muito limitado, mas tem como ver um feedback positivo sim, tem como ver uma evolução do tratamento sim. Então eu particularmente tenho utilizado muito. Inclusive espero que não seja uma coisa apenas temporária, como eles estão propondo, e sim uma resolução permanente, onde a gente possa atender o paciente lá do interior que não tem condições de vir até a clínica e ter um resultado bacana. Então basicamente tenho feito isso. Muito bom. Também participou aqui, agradeço ao professor Rafael pela participação. Também foi convidada a participar conosco a Alessandra Boa Viagem, que é fisioterapeuta em Recife, Pernambuco, e ela fala um pouquinho sobre a experiência dela com os atendimentos à distância. Olá, eu sou a Alessandra Boa Viagem, sou fisioterapeuta, sou formada há 10 anos, trabalho na área de fisioterapia e saúde da mulher e vim falar um pouco a respeito dos pontos positivos e dos pontos negativos em relação à teleconsulta no período da pandemia Covid-2019. Então, em relação aos pontos positivos, eu acho que estão relacionados à continuidade do tratamento, uma vez que esse tipo de serviço que a gente faz, ele não foi considerado serviço essencial, e aí por essa razão ele foi suspenso, né, por tempo determinado, na verdade por tempo indeterminado, né, até durar a pandemia, até a gente conseguir controlar um pouco mais o vírus do corona. E aí eu acho que um dos pontos positivos da teleconsulta é realmente a gente poder dar continuidade, poder dar a oportunidade ao paciente de continuar com os atendimentos que foram iniciados antes da pandemia. Como pontos negativos, eu acho que a gente tem a limitação da avaliação. No caso da fisioterapia em saúde da mulher, a gente precisa fazer uma avaliação um pouco mais invasiva. Então essa avaliação, ela sofreu algumas restrições, ela precisou ser reorganizada, reestruturada. Eu, particularmente, montei um protocolo baseado na necessidade do meu paciente,
com a tentativa de manter a efetividade da prescrição dos exercícios, baseada numa avaliação que foi possível ser feita dentro das limitações de uma teleconsulta. E eu acho que, em relação aos pontos negativos, tem a questão da internet, né? A gente precisa de uma internet boa e precisa que o nosso paciente também tenha uma internet boa, uma vez que os atendimentos eles acontecem via chamada de vídeos, através de alguns aplicativos. Eu acho que uma outra limitação são os aplicativos, porque os aplicativos eles não foram preparados para esse tipo de atendimento, então a gente tem algumas limitações. Alguns recursos que são utilizados, que eram utilizados durante as consultas presenciais, alguns deles não são possíveis utilizar agora na consulta online. Então, a gente tem uma restrição de recursos também. E, além disso, a gente tem a limitação da vontade do paciente de querer realizar esse serviço de maneira online. A gente não foi preparado para isso, para ser atendido por fisioterapeutas de maneira remota, né, distante. Então, eu encontrei alguma resistência de alguns pacientes em relação ao desenvolvimento dos atendimentos. Eu acho que seriam esses os pontos positivos e negativos, mas falando um pouquinho da minha experiência, eu acho que tem sido positiva, tem sido bom, a gente está conseguindo atender adequadamente os nossos pacientes. Agradeço a Alessandra pelo depoimento. É importante a gente ver as duas falas dos colegas que trabalham com serviço ambulatorial. No final das contas, o retorno eles têm enxergado de um modo positivo, né? O que é bom, que a gente não está tendo perdas, né? Isso é um ponto positivo, isso é um aspecto interessante a ser considerado. Por outro lado, existem limitações de fato de fazer esse tratamento, esse acompanhamento remoto. Como a Alessandra falou, nós não fomos preparados, a gente nunca pensou, imaginou trabalhar à distância com o nosso paciente na fisioterapia, né? Então, a situação de pandemia atual, ela nos colocou diante de um grande desafio, que era justamente trabalhar questões relacionadas à fisioterapia, exercícios, orientações. A avaliação, por exemplo, na saúde da mulher é extremamente complexa e complicada de ser realizada à distância. É inviável realizar alguns procedimentos à distância com mulheres, como a Alessandra falou, visto que a gente feito alguns tipos de avaliações são invasivas, né? E também alguns tratamentos são invasivos. Então é importante ser considerado isso também, e a fala dos dois estão alinhadas nesse ponto, que apesar das limitações, essa modalidade de atendimento, de acompanhamento, ela tem trazido também alguns benefícios, né? Porém, nós temos também a questão do paciente. Nem todo paciente aceita, nem todo paciente vê um aspecto positivo em ser acompanhado à distância por um profissional de saúde. Para finalizar, no último cenário, só um comentário acerca do cenário hospitalar. Aqui, a própria Sografia ela coloca como duas possibilidades, o atendimento pré-intubação e o atendimento pós-intubação, né? Então, no atendimento pré-intubação, geralmente esse paciente ele está na enfermaria, esse paciente está na observação clínica, esse paciente está até mesmo numa semi-intensiva, certo? Mas geralmente esse paciente está em uso de oxigenoterapia. Então, o profissional, o fisioterapeuta que está ali no serviço, no pré-intubação, ele está mais dando esse suporte de oxigenoterapia para esse paciente. Enquanto que no pós-intubação, ou seja, o paciente já foi intubado, o paciente já está em ventilação mecânica invasiva, esse paciente o fisioterapeuta já passa agora a ter um outro papel relacionado à assistência ventilatória desse paciente, né? Vale ressaltar que em ambos os contextos o fisioterapeuta ele não é só respiratório, mas também ele trabalha a parte motora, tá bom? Porém, a respeito desses recursos, procedimentos, técnicas e etc., isso será discutido na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro, que é onde a gente vai falar um pouquinho sobre essas recomendações para o atendimento a um paciente com coronavírus, tá? Com a Covid-19. Mas eu gostaria de retomar só um ponto importante que foi colocado na fala do José Bruno, que estava lá na unidade, no NASF, né, na Atenção Primária à Saúde, no interior do Rio Grande do Norte. Ele falou sobre o uso de EPIs. E é um ponto importante ser considerado aqui, com relação a quando nós não temos EPIs. Né? O que acontece? Esse fisioterapeuta será responsabilizado caso não haja disponibilidade de equipamentos de proteção individuais adequados
para poder lidar com um paciente com coronavírus, com Covid-19. Então, nós temos uma resolução 517 também desse ano, do COFITO, e essa resolução trata exatamente o que pode acontecer. Em primeiro lugar, o fisioterapeuta não pode se negar a realizar o atendimento de paciente com Covid-19. Não pode se negar. Não pode acusar simplesmente que está tendo medo, insegurança. Ele não pode se omitir esse atendimento. Inclusive, é importante levar em consideração que isso entra no Código Penal. Existe um artigo específico que trata sobre isso, com relação à omissão, ao não socorro, ao não atendimento, enfim. Essas circunstâncias, elas são consideradas também no Código Penal brasileiro, certo? Então, nós devemos atender o nosso paciente. Contudo, um ponto importante que eu gostaria de chamar a atenção de todos sobre isso é que na iminência, ou seja, na falta de EPIs, os profissionais eles podem se recusar ao atendimento, devendo, entretanto, é que eu chamo a atenção para os colegas que estejam no front, no atendimento ao paciente com coronavírus, deve-se ser feito o registro da ocorrência e deve-se comunicar a autoridade superior, certo? Às autoridades sanitárias e ao próprio CREFITO de sua circunscrição. O que isso significa dizer que ao momento que eu identifico que não há equipamentos de proteção adequados para que eu possa fazer meu trabalho com segurança, eu faço um registro disso aqui em algum documento, pode ser até no próprio prontuário do paciente, se for para um atendimento específico, pode ser no livro de registro daquele setor e etc. Mas eu preciso fazer essa documentação, registrar aquilo ali, assinar aquele documento, certo? E eu vou acionar as autoridades. E aqui eu vou acionar meu superior, eu vou acionar o CREFITO, vou acionar representantes, autoridades sanitárias também daquele município, para poder informar que nós estamos sem o EPI adequado, certo? E é bom deixar claro que, caso não seja feito isso que eu acabei de dizer, certo? Isso pode acarretar em prejuízo para o fisioterapeuta, certo? Significa dizer que esse fisioterapeuta ele pode responder por um processo ético-disciplinar, certo? De natureza civil e criminal. Caso ele se oponha a atender o paciente com coronavírus ou com suspeita de Covid-19, certo? E ele não tiver tido registro de que naquele momento ele só se recusou em decorrência da falta de material, de equipamentos de proteção individuais, tá bom? Então deixa isso aqui, tá aqui o informe com relação à referência, importante que vocês façam a leitura disso também. Eu finalizo, foi um pouco mais rápido hoje, finalizo aqui a minha apresentação. Caso vocês tenham dúvida, podem encaminhar para este e-mail que está disponível na tela. Eu agradeço enormemente o retorno dos colegas que me mandaram vídeos para poder falar um pouquinho de sua experiência. Eu sei que está todo mundo numa correria danada por conta do coronavírus. Muitos até tentaram encaminhar o material, mas não conseguiram em decorrência dessa correria. Agradeço demais pela participação de todos, daqueles que apareceram aqui, daqueles que também não apareceram. Muito obrigado a vocês que me acompanharam até esse momento e a gente se encontra agora no próximo vídeo. Abraço, tchau, tchau.